Vamos ver se está tudo certo. Estou vendo que está todo mundo aí. Maravilha. Só a galera nerd. Ju, eu morro de rir com seus reels, cara. Sério, eu rio alto. Tô vendo que tá todo mundo aí. Passo vergonha rindo dos seus reels. Quem não segue a Juliana Fauci nesse momento, passa a seguir a Juliana Fauci, porque faz muito sentido. É muito engraçado. Got it. Estamos ao vivo. Olha eu fazendo propaganda de você, Ju, no YouTube, pra galera. Só pra galera que é nerd. Pronto, agora aguenta. Maravilha, estamos ao vivo. Então, vamos que vamos. Praga Dirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyamorhar Ridanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus, a gente está lendo esse negócio há 4 anos, se você ainda não sabe. Caraca, meu irmão, capítulo 7 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, o Anarakshadhyayam, né, a prevenção, né, a proteção dos alimentos, né? E aí ele falou que ia falar de proteção dos alimentos, mas ele agora descambou para falar do sono. E é aqui que estamos hoje, falando aqui, pausamos aqui, né? No nosso encontro da semana passada, a gente leu, né, segunda metade do shloka número 53, primeira metade do 54, e eu vou começar repetindo isso aqui, porque a gente vai entrar agora no pilar do sono nas próximas, sei lá, 3, 4 encontros, talvez, a gente vai ficar aqui no pilar do sono, a não ser que eu dê uma acelerada monstruosa na leitura, que eu não acho que vai rolar, mas, do contrário, é isso aqui que temos para hoje. Então, Ricardo Barreto, já estava com saudade de você também, meu filho. Espero que esteja tudo bem por aí. Maravilha. Então, na semana passada, a gente terminou dando uma olhada nisso aqui, né? Então, vamos repetir, porque eu acho que não custa, é muito fundamental. Estou falando de um dos 4 pilares da saúde, e aqui a gente está no lugar do Ashtanga no Sutra, onde ele vai falar do sono. Tá? Então, a gente não vai falar de sono muito mais em outros lugares, no Sutrasthana, pelo menos do Ashtanga. Então, é bom a gente perder um tempo aqui, investir um tempo bom nessa leitura. Então, segunda metade do 53, primeira do 54, ele diz o seguinte: Nidrayatam sukam dukam pushti karsham balabalam poshata klibata vrshata klibata gnanam agnanam jivitam nacha. Então, ele simplesmente pirou aqui, né, na importância do sono. Né? Então, o sono é tudo, né? Nidrayatam, o sono é tudo. Ele é responsável por sukha, pela sua felicidade, por dukkha, pelo seu sofrimento, por pushti, por você nutrir os tecidos, por karsham, por você desnutrir os tecidos, por bala, pela sua força, e por abalam, pela sua fraqueza. Vrusharta, pela sua... Gente, até assoviei. Vrusharta, pela sua... o seu vigor sexual, né, pela sua capacidade reprodutiva, klibata, por você ficar impotente, por você ficar com uma baixa libido, gnanam agnanam, por você ter conhecimento e por você ser uma pessoa ignorante, jivitam, por você ter vida, nacha, por você não ter vida. Então, é tudo, né, é tudo, 1001 utilidades, o sono para você. E aí agora ele vai continuar, né, nos próximos shlokas, ele vai continuar uns 10 shlokas, pelo menos, falando e elaborando sobre o sono. Então, segunda metade do shloka número 54, primeira metade do shloka número 55, ele diz o seguinte: Akaleti prasangacha nacha nidra nishevita sukhayushi parakuryat Balaratrivapara. Então ele continua, né? Mas ele vai falar de o sono que é ruim, né? O sono que é ruim. Então, o que acontece quando você tem um sono que não é legal, né? Num horário que não é legal, né? Então ele começa com akale. Akale é o negativo da palavra kala, né? Kala significa tempo. Kale é quando você está falando no tempo. No tempo significa no tempo apropriado, né, num horário apropriado. Akale, num horário inapropriado. Entenderam a derivação? Kala, tempo, kale, no horário apropriado, akale, no horário inapropriado. Então, num horário inapropriado, ati prasangacha, ati significa muito, né? Então, aqui tem um avagraha,
Esse avagraha aqui é um procedimento gramatical de sandhi que esconde que aqui tem um azinho. Eu não posso escrever esse azinho, eu vou escrever porque eu gosto de vocês, mas eu não deveria escrever porque eu estou ferrando com sandhi, tá? Mas está escrito ati. Ati significa demais, tá? Significa demais. Então vamos botar o avagraha para os deuses da gramática não ficarem chateados comigo. Então, ati em muita quantidade. Prasanga. Prasanga é quando você tem muito apego. Prasanga. Prasangat cha. Então, quando você tem muito apego, quando você faz ele com muita vontade, né? Quando você não consegue, você não quer outra coisa, né, na sua vida. Então, ou você dorme demais, ou você dorme num horário inapropriado, ou você dorme em excesso, né? Você gosta muito de dormir, você fica ali, né, não quer sair do seu travesseiro para nada, né? Ou nacha, ou então o negativo disso tudo, nacha nidra nishevita. Nidra nishevita. Nishevita significa servir alguma coisa. Nishevita significa visitar alguma coisa. Nishevita significa recorrer a alguma coisa. Tá? Então, se você recorre ao sono de maneira excessiva ou muito pouco, se você recorre ao sono fora do horário, se você recorre ao sono porque você tem muito apego, né, ali no sono, e aí ele vai te ameaçar. Né? O Vagbata, você sabe, né? Ele é seu amigo até a página 3, né? Você fala, o Vagbata, ele gosta de mim, mas quando você menos espera, ele te ameaça, né? Ele ameaça a sua vida. E aí ele fala, você não vai seguir o que eu tô falando, não? Então, olha só o que vai acontecer. E aí ele tece, né, toda a ameaça dele, que é Sukha Ayushi, Sukha Ayusha, a sua felicidade e a sua vida. Numa palavrinha ele já bota toda a sua felicidade e toda a sua vida, né? Ele vai botar a sua felicidade e sua vida por água abaixo agora mesmo. E ele fala, Pará, Kuriat, Pará, Pará é a morte. Pará é alguma coisa muito ruim, né? É a morte, vai acabar a sua vida. Kuriat, kurt, né? Você vai fazer, né? Vai acontecer alguma coisa com você que não é tão legal. E aí ele eleva o nível da ameaça. Ele não só fala que você vai perder a vida e perder a sua felicidade, como ele pega. Eu preciso que vocês entendam isso no sangue de vocês, o tamanho do drama que o Vagbata está fazendo aqui agora, porque o que ele está fazendo não é normal. O que ele está fazendo é um mega drama, tá? E ele fala, Kalaratri Iva Apará. Ele compara quando você dorme no horário errado, quando você dorme demais, quando você dorme de menos, né? Quando você erra a mão no sono, ele compara isso com Kalaratri. Kalaratri é uma das manifestações de Durga, né? Kalaratri é o final dos tempos. Kalaratri é quando acabou o universo. Kala é o escuro, né? A escuridão, a cor preta, por exemplo. Ratri é a noite. É a noite do fim de todos os tempos. É uma manifestação da divindade Durga, que é quando dizendo assim que o universo vai acabar, digamos assim. Esse é o nível de drama que o Vagbata traz aqui para você, levar em consideração a importância do seu sono. Ele fala, se você dorme errado, no horário errado, muita quantidade, pouca quantidade, darará, isso aqui vai destruir a sua vida igual ao fim dos tempos, ao apocalipse, entendeu? É o apocalipse se você não cuidar do teu sono direito, tá? Ele está apelando, né? Isso aqui chama apelar, da onde eu venho. E ele está apelando, não é à toa. Ele está apelando porque realmente ele está enfiando o sono aqui no meio do Anaraksha, né? No capítulo que não teria nada a ver com esse negócio. E ele está querendo fazer questão de você entender, né, a importância do sono. E aí ele vai continuar te aterrorizando, é claro que ele vai. Né? Então ele manda a brasa e na segunda metade do shloka número 55, primeira metade do 56, ele diz o seguinte: Ratrau jagaranam ruksham snigdham praswapanam diva aruksham annabhishandi tuasina prachalaitam. Então ele vai, né? Ratrau é durante a noite, né? Ratri, Ratrau. Então a gente está conjugando aí o Ikaranta, né? Ratrau, então durante a noite, Jagarana. Jagarana significa ficar acordado, né? Fazer uma vigília. Então a vigília noturna.
né? Os seres humanos que são notívagos, vocês já me ouviram falar disso um monte, vocês que estão comigo já há mais tempo. Da onde eu tirei isso, Matheus? Você inventou? Não, eu tirei isso do Ashtanga Hridayam, eu só não disse para você, Ashtanga Hridayam, Sutrasthana, capítulo 7, shloka 55. Eu falo para você, o ser humano não é notívago, né? Aí o pessoal briga comigo e tal, mas eu falo, tá lá no Ashtanga, não é difícil. Ratral Jagararnam, se você fica acordada de noite, Ruksham, isso é ressecativo. Isso vai ressecar o seu corpo. Se ficar acordado de noite é ressecativo, você responde na sua cabeça qual dosha que agrava, né? Qual dosha que agravata, né, de você ficar acordada de noite? É isso. Snigdam praswapanam diva. Se você faz diva durante o dia, swapna, você vai ter snigdam, você fica oleoso ou oleosa. Acordada de noite resseca, dormir durante o dia oleia, né? Aruksha não resseca, Anabhishandi não faz abhishandi, não gera essa liquidez no corpo. O paralelo que ele está falando aqui é Snigdam Anabhishandi. Então a ideia que você tem que pegar é oleoso e não oleoso, mas fica ligada porque ele não está sendo simples assim. Ele não está usando a palavra ruksha snigda só, ele usa a palavra ruksha aqui. Ficou acordado de noite? Ruksha, ressecou. Dormiu durante o dia? Snigda, oleou. Só que aqui ele fala aruksha anabhishandi. Ele muda a palavra. Se você está lendo a tradução, você vai perder a sutileza disso aqui. Tem uma sutileza. A sutileza é o uso da palavra snigda de um lado e o uso da palavra anabhishandi do outro. Ele não usou a palavra abhishandi aqui, ele usou a palavra snigda. Snigda significa oleosidade. Abhishandi não significa oleosidade. Abhishandi remete ao conceito de oleosidade, mas é mais do que oleosidade, é uma oleosidade ruim. Porque snigda não é uma oleosidade ruim, necessariamente. Então, você dormir durante o dia é sempre ruim? Não. Você poderia pensar, é sempre ruim, Matheus, é sempre ruim. Mas não é sempre ruim. Tem pessoas que têm o sono diurno recomendável. Por quê? Porque a pessoa está ressecada e o sono diurno faz snigda. Snigda não é ruim, snigda é oleosidade. Aqui não. Aqui ele está usando uma nomenclatura que é abhishandi, que é negativa para a fisiologia humana. O abhishandi é quando você elimina fluidos e líquidos, né, de uma maneira que ela meio que entope os canais de circulação do corpo. Quando ele fala anabhishandi, ele está falando isso não faz esse entupimento dos seus canais. É muito comum as pessoas que estão saudáveis, que não têm o sono diurno recomendável, não sentirem só essa coisa da oleação, mas sentir uma coisa de peso quando dormem durante o dia. A pessoa dorme durante o dia, quando ela acorda, ela está meio que empapuçada. A imagem que eles usam nos samitas é como se você cobrisse o corpo com um cobertor molhado. Então, a sensação de você estar meio que com um cobertor molhado em cima do corpo. Só quem fez sabe, né? E todo mundo fez. Então, se você parar para pensar, você sabe o que é isso. Ele fala, anaruksha, né? Aruksha e anabhishandi. Ela não produz secura e nem produz oleosidade negativa no corpo. O que é essa coisa maravilhosa que não produz secura, nem coisas ruins no corpo? Asina. Asin significa sentar. Sina significa sentar, sentado, né? Asina, sentado. Prachalaita. Prachalaita é uma palavra muito maneira. Prachalaita, que significa isso aqui, ó. Prachalaita é isso aqui, é quando você está fazendo assim, ó. Sabe? A melhor tradução para isso que eu conheço é batendo cabeça. Sabe quando você está pegando no sono? Que está com muito sono e a cabeça faz isso aqui? A palavra prachalaita significa exatamente isso. É quando a sua cabeça está fazendo assim, para frente. Que ela também é usada para quando você está concordando com alguma coisa. Sabe quando você está fazendo aham, sim, sim. Você está concordando, a cabeça também está fazendo esse jogo para frente e para trás, que os indianos eles não fazem muito, né? Porque os indianos eles fazem assim, né? De um lado para o outro. Então eles fazem assim para sim, eles fazem assim para não, eles fazem assim para talvez, e eles fazem assim com a mãozinha se ele não entendeu nada do que você está fazendo. Tipo, hã? Tipo, hã? Tipo, isso aí que você fez, não entendi. Aí ele faz a cabeça e ainda faz uma mão do tipo, hã?
Mas isso aqui é o sim, mas isso aqui também é o sim. O Pratyahara é quando você faz assim com a cabeça. Mas, então, se você está sentada e você está pegando no sono sentada, você está batendo cabeça sentada, isso não é problemático. Isso não é ruim. Tá? A maioria das pessoas traduz isso como cochilo de monge. É um cochilo que você tira, mas você está sentada. Você não deitou, pegou seu ursinho, sua chupeta, seu edredom, né? E você pegou no sono, ligou o ar-condicionado, fechou tudo. Sabe aquele soninho de tarde, todo errado? Que você liga o ar, tá mó calor, né? Aí você fecha o blackout, aí você se cobre com edredom, pega os seus ursinhos carinhosos e aí você dorme, né? A tarde inteira, aí você acorda toda zoada. Então não é esse sono. É quando você senta na cadeira e você tá meio que pegando no sono. Vocês fazem isso às vezes nas mentorias do Vida Veda. E como eu vejo a carinha de todo mundo, eu vejo, né? Tem uma galera que tá assim, do tipo, tá saindo da câmera já. E eu não fico chateado com você. Por quê? Porque o Vagbata não fica. O Vagbata não fica, eu não tenho autorização para ficar. Você acabou de comer, você veio para a mentoria Nilaya, e aí você tá lá pegando no sono, você acha que ninguém percebeu, mas está super caindo, você está tipo, dormindo na webcam. Né? E o Vagbata fala, isso aí não tem problema, isso é Aruksha Anabhishandi. Isso nem produz secura, nem vai produzir essa coisa essa liberação de muco aí meio esquisita que deixa o corpo todo esquisito, tá? Mas via de regra, toma cuidado, ele não tá... Nem é verdade que ele tá tocando terror, ele só tá te dizendo o sono diurno ele deixa você mais oleosa. A vigília noturna deixa você ressecada. Se você dormir durante o dia, mas você ficar só batendo cabeça, por exemplo, isso aí não produz nenhum problema nem o outro. E nenhuma solução e nem a outra, tá? Porque essa segunda metade de Shloka 55, ela é, para você que é um bom leitor, uma boa estudiosa de Ayurveda, isso aqui é a função terapêutica do sono. Como você usa Nidra para Chikitsa. É aqui que está escrito aqui. Se o paciente ele está muito oleado, ele está com excesso de Kapha-dosha, por exemplo, você pode pedir para ele fazer vigília noturna. Vai ser ressecativo para o paciente fazer vigília noturna, por exemplo. Se o paciente ele está muito vata agravado, por exemplo, está muito ressecadão, você pode pedir para ele fazer Diva Swapna. Ele vai esclarecer isso nos próximos shlokas. Tá? Quando que alguém poderia ou não poderia fazer Diva Swapna. Mas ele já deu aqui a frase, ele já deu o resumão para você. O resumão é isso aqui. Ratrau Jagaranam Ruksham Snigdam pra Swapanam Diva. Então, se você pegar isso aqui, você já entendeu as funções de Chikitsa, né? De Nidra, né? De Swapna. Mas ele vai, nos próximos 1, 2, 3, 4 shlokas, praticamente, ele vai dizer para você, tintim por tintim, o que... Ainda fala tintim por tintim? Eu super falo, mas eu não sei se vocês estão me julgando. É muito de avó? Bom, ele vai te falar, né, tintim por tintim, acho que todo mundo entende tintim por tintim, né? O que quando é que você deveria fazer o sono diurno e quando não. Então, vamos lá. Segunda metade do shloka número 56, shloka 57, shloka 58 e shloka 59, ele diz o seguinte: Grishme Vayucha Yadana Rauksha Ratrialpa Bhavataha Diva Swapno. Deixa eu marcar o que eu estou lendo para vocês não se perderem. Diva Swapno Hitonyasmin Kapapita Karohi Saha. Ok? Bhuktuatu Bhashayanadvam Adhyastri Bhara Karma Vihi Kroda Shoka Bayah Klantan Shwasa Hidmati Sarinaha Vridhabala, tá errado isso aqui. Vridhabala, tá errado isso aqui também. Bala, desculpa, gente, lendo e corrigindo. Vridhabala Balakshina Kshata Trutshula Piditan Ajirnya Bihaton Matan Deva Swapno Chitanapi. Para terminar, Dhatu Samyam Tathahyesham Shleshma Changani Pushyati. Então vamos lá que esse vai ser longo. Então, para começar, Grishme. Grishme é Grishma Rutu, né? É no verão. Grishme Saptami Vibhakti de Grishma é o verão, né? Durante o verão.
Vayu, Chaya, Dana, Raukshya, Ratriya, Alpa Bhavataha. Então, ele dá uma lista, né, de coisas diferentes aqui, né? Uma lista importante, inclusive, de coisas. Então, no verão, né, Vayu, Vayu Chaya, na verdade, Vayu Chaya, porque o Vayu, Vata Dosha, Chaya, está agravando. Durante o verão, vou traduzir no que tá, depois eu resumo tudo para vocês, tá? Grishme, no verão, Vayu Chaya, o Vata, ele dá uma gravada. Adana, vocês já viram isso lá no Rutucharathyayam, Adana Kala, né? Adana Kala e Visarga Kala, né? Adana Kala e Visarga Kala. Então você tem que entender que isso aí, Grishma Rutuchara, é Adana Kala. Quer dizer, Adana, o sol, ele chupa a umidade das pessoas. Então, porque o sol ele resseca muito, Raukshya. Raukshya é ruksha, é ressecativo, tá? Porque nessa estação o sol está muito forte, a secura ela aumenta, o vata ele agrava, a gente chama a estação de adana, ela retira, né, a vitalidade mesmo da pessoa, né? E aí, Ratrialpa Bhavataha, Ratrialpa, Ratri, eita, não era nada disso que eu queria. Ratri é a noite, Alpa é pouca noite. A noite está muito pequenininha. Como a noite, Bhavata é o verbo, né? Como as noites são mais curtas, né? Como a Danakala significa ressecamento, como o Vata está um pouco mais agravado durante Grishma, Diva Swapno, Hitaha. Diva Swapna, dormir durante o dia, Hita é saudável. Então, durante o verão, durante o seco muito forte do verão, dormir durante o dia, principalmente ali quando está muito calor, né? Quando está muito seco, né? Você não tem problema, não tem tanto problema, né? Hitasmin kapa pita karo hisaha. Anya, então anyasmin significa do contrário, quer dizer, em outros momentos, Kapha, Pita, Karo. O Kapha vai agravar e o Pita vai agravar, tá? Hi, Saha. Então, se você dormir durante o verão, e ele deu toda a justificativa aqui do porquê, né? Tá muito ressecado, as noites são mais curtas, o Vata tá agravado, o sono noturno não tem tanto problema. Do contrário, o sono noturno é problemático sim, porque ele vai agravar Kapha e ele vai agravar Pita. Então é importante você ficar claro, tá? Você ter isso claro. Dormir durante... Ah, Matheus, então sempre que é verão pode dormir durante o dia? Não, não é sempre que é verão pode. Você tem que partir da premissa desse verão ayurvédico aqui. Esse verão védico que é seco, que é o jogo aqui. Se você pegar um verão do Rio de Janeiro que de repente é muito úmido, as chuvas de verão, quente e úmido, aí já não é a mesma hierarquia. A secura não está tão forte assim. Se você dormir durante o dia, você não vai estar apaziguando o Vata do mesmo jeito. Você pode estar agravando o Pitta Dosha, sem dúvida nenhuma. Tá? Então tomem cuidado para também não levar isso aqui a ferro e fogo e dizer, no verão todo mundo pode dormir. Não importa onde é que é esse verão. Tem lugar onde o verão é de um jeito e tem lugar que o verão é de outro. A gente já decupou isso pra caramba no capítulo 3. Se você está chegando agora na leitura no capítulo 7, não tem problema nenhum. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, mas volta lá atrás e lê o capítulo 3. Ele está todo decupado, traduzido, comentado, né, aqui para vocês no YouTube de graça. Então volta lá e vê o capítulo 3, eu explico direitinho o Grishma Rutucharya, quer dizer, o Vagbhata explica direitinho o Grishma Rutucharya, e você vai entender que não é sempre no verão que você pode dormir durante o dia, tá? Então é isso. Além disso, né, vamos continuar. Bhuktuatu, então, desculpa, Bhuktua não, Muktua. Muktua significa alguma coisa que foi abandonada, né? Alguma coisa que foi abandonada. Então, Bhuktuatu. Então, abandonar também. Vamos ver o que isso significa. Bhashya significa falar. Bhashya, falar. Yan
Yana. Você já conhece a maioria dessas palavras, a gente já falou sobre isso tudo no Dinacharya, por exemplo, né? Bhashya, Yana, Adman, Madhya, Stri, Bhara, Karma, Bihi. Então vamos ver uma por uma devagarzinho. Então, primeiro, Bhashya, falar, Yan, caminhar, Advan, viajar, né? Advan, viajar. Bhara, peso, trabalho, né? Muito peso, inclusive, né? Em inglês, a gente chama isso de load, né? Quando você está carregando muito peso. Bhara, karma, bihi. Bhara karma é quando você faz muito trabalho pesado, né? Karma é você fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, levantar peso, por exemplo, fazer atividade física, por exemplo. Stri, né? Stri significa literalmente mulher. O que significa a palavra stri nesse contexto aqui? Atividade sexual com uma mulher, que não precisa ser sentido, você pode entender simplesmente atividade sexual. Tá? Porque como o livro é escrito para um cara, é óbvio que ele acaba incorrendo nesses machismos linguísticos aqui, mas é isso. Madhya, se você bebeu, né, muita bebida alcoólica, por exemplo, você está alcoolizada, né, você está alcoolizado. Então, se você for caminhar longas distâncias, se você for fazer viagens, né, de carro, de avião, de jumento, seja lá do que você for fazer, se você bebe, né, álcool, se você faz atividade sexual, se você carrega muito peso, né? Então, vamos continuar. Ele está só fazendo listas e listas de coisas. Krodha, Shoka, Bhaya. Krodha, Shoka, Bhaya. Krodha é raiva. Shoka, tristeza. Bhaya, medo. Então, Krodha, Shoka, Bhaya e Ri. Se você está sofrendo dessas coisas. Klandan, se você está cansada ou cansado. Se você está exausta de tanta raiva, se você está exausta de tanta tristeza, se você está cansada de tanto medo. Então, o cansaço é que é o ponto principal aqui. Klantan. Klantan, porque isso aqui é um Trutiya Vibhakti. Trutiya Vibhakti Bahuvachana. Ele precisa conjugar, coordenar com alguém. E ele está coordenando com Klantan. Então, você está cansada de tanta raiva, de tanta tristeza, de tanto medo. Shwasa, você está com problemas respiratórios. Hidma, você está com soluço, né? Você está com refluxo até às vezes. Atisarinaha, Atisara, você está com muito sara, com muita fluidez, você está com diarreia. Então, uma série de coisas podem estar acontecendo aqui com você também, né? Vrudha, se você é muito velha ou muito velho. Bala, se você é muito jovem. Abala, se você não está com muita força. Cuidado para não confundir a palavra bala com a palavra bala. Bala é a criança, bala é a força. Abala é a falta da força. Bala é a criança. Então, se você é muito velha, vrudha. Vrudha é muito antigo, muito grande também, né? Muito velho. Bala, se você é muito jovem, criancinha. Abala, se você está sem força. Kshina, de Kshata Kshina, se você está sofrendo com alguma coisa no tórax. Isso aqui, muitas vezes, é porque você tomou uma porrada no tórax, sofreu um acidente de carro, por exemplo, ou também é usada como urakshata, né, também aqui. Se você tem problemas, por exemplo, de tuberculose, se você está com aquela respiração muito ruim, se você tem COPD, se você tem doença pulmonar obstrutiva crônica, isso aqui também entra nesse bojo. Kshata, né? Aqui o Kshata, Urakshata, você tomou algum impacto, né, na região do tórax. Trut, se você está com sede. Shula, se você está sentindo dor, né? Então, uma série de problemas aqui. Pirita, se você está pirita, se você está machucada, mas também a palavra oprimida também, com aperto, né? Se você pegar uma pessoa e você esganar ela, por exemplo, isso aí também entra em pirita, né? Piritan. Então, se você é oprimida, se você está sentindo dor, né? Pirita também significa dor. Então, ele não parou não, tá? Ele está continuando. Ajirnia. Então, se você está com indigestão, unmada, a birra. Então, se você está com a birrata, se você está com se alguém te atacou, né? Abhirata. Abhirata. Abhirata é quando você sofreu um acidente, sofreu um impacto, tomou uma paulada, por exemplo, né? Você sofreu um acidente.
Unmada, se você está intoxicada, você está meio doida, né? Você está meio doido, você não está legal, cognitivamente não está certo isso aí, tem alguma coisa errada. Diva swapna uchitan api. Diva swapna, diva durante o dia, swapna, o sono, uchitan api. Uchita significa o costumeiro, né? Usual. Se você está acostumada com alguma coisa. Api também. Então ele fez uma lista de um monte de coisas que justificam também o sono noturno, o sono diurno, desculpa. Então, Diva Swapna Hita, né? Ele começou aqui, ó. Diva Swapna Hita. Então, se você vai fazer o Diva Swapna, ele vai ser Hita, ele vai ser saudável em algumas situações, em algumas condições. Eu vou resumir eles aqui para você. Mas primeiro vamos para o final, né? Por que o Diva Swapna ele é indicado? Dhatu Samyam Tata Hyesham. Nessas condições, então, Hyesham, nesses casos aí que eu listei para você, nessas pessoas, inclusive aí, o sono diurno, né, o Diva Swapna, Dhatu Samya, ele faz com que os seus tecidos, os datos Samya, funcionem melhor, funcionem de maneira mais equilibrada. Shleshma, quando o kapha está agravado, cha angani pushyati, quando o kapha está muito agravado, quando cha angani, quando os seus órgãos, né, vão ser nutridos. Na verdade, não é quando, né? É para nutrir os órgãos. Né? Então, o sono diurno, nesses casos todos, que eu vou resumir para você aqui agora, o sono diurno, ele nutre os tecidos, né, faz com que os tecidos funcionem direitinho, e ele e o kapha, né, que acaba gravando durante o sono diurno, o kapha agrava e acaba nutrindo também o seu corpo. Então vamos revisar, né? Vamos revisar agora tudo aqui que eu falei. O sono diurno, então, ele durante o verão ele pode acontecer, né? Porque no Grishma, o Grishma Rutu, ele é uma estação na qual você tem um aumento do Vata Dosha, você tem um ressecamento, porque ela é a Dana Kala, né? Você vai ter um ressecamento, as noites são mais curtas, então você pode dormir. Do contrário, nas outras estações, via de regra, você não deveria dormir durante o dia, porque isso pode agravar o Kapha, porque isso pode agravar o Pitta. Tá? Mas, de qualquer forma, em qualquer estação, o sono diurno ele pode ser benéfico. Para quem? Pelas pessoas que falam demais, pelas pessoas que estão fazendo viagens, pelas pessoas que caminham muito, pelas pessoas que beberam muito álcool, né, muito vinho, pelas pessoas que fazem muito sexo ou fizeram muito sexo, pelas pessoas que estão fazendo muita atividade física ou carregando muito peso, pelas pessoas que estão cansadas, né, por causa da raiva, por causa da tristeza, por causa do medo, pelas pessoas que sofrem de problemas respiratórios, de soluço, volta do vata, né, para a pessoa que é muito velha, para a pessoa que é muito jovem, para a pessoa que está muito sem força, né, está muito emaciada, por pessoas que estão com problemas no tórax, de forma geral, urakshata, kshatakshina, né, pelas pessoas que têm muita sede, pelas pessoas que têm dores diversas, pelas pessoas que estão com indigestão, pelas pessoas que sofreram algum tipo de acidente, pelas pessoas que estão fora dos seus sentidos, né? Elas estão unmadas, elas estão loucas, né? Elas não estão bem de cabeça, né? Elas podem estar intoxicadas também, né? Elas podem ter tomado uma droga ou ter tomado muito álcool e elas estão fora de si, né? Para as pessoas, diva swapno uchitan, para a pessoa que está acostumada a dormir durante o dia. Para a pessoa que está acostumada a dormir durante o dia, então nesses indivíduos todos, né, o sono diurno, ele mantém os tecidos funcionando direitinho, né, dhatu samyam, e ele agrava o kapha dosha, o que faz com que a pessoa fique bem nutrida. Essa é a ideia, tá? Então esse é o shloka de quais são as recomendações de Diva Swapna, né? Quando é que o Diva Swapna ele é indicado? Tá? Quando é que o Diva Swapna ele é indicado? Então, toma cuidado, porque como a gente já falou muito, né, sobre essa coisa do Satmya e do Uka Satmya, né, da coisa do você estar acostumada, né, com alguma coisa. Então, por exemplo, você pega a galera lá do México, todo mundo faz a siesta, né, durante a tarde. Ou você vai para Jamnagar, onde eu morei, por exemplo.
Em Jamnagar é muito comum, as lojas entre meio-dia e 3 da tarde não abrem, porque é um lugar desértico, muito quente, e existe essa cultura da siesta também. Depois do almoço, vai todo mundo dormir. Né? Isso é bom? Não, não é bom. Principalmente para você dormir com a barriga cheia. Isso gera uma série de problemas de saúde para um monte de gente lá. Mas as pessoas acostumaram. E elas passam a vida inteira dormindo durante o dia. Então, para essas pessoas, o sono diurno ele acaba mantendo a normalidade dos tecidos. Mas olha que interessante, o kapha dosha ele vai tender a agravar. Então, a pessoa ela pode estar nutrida ou ela pode estar hipernutrida. O que acontece muito comumente aqui, já na minha observação clínica, isso não está escrito. O que acontece muito comumente é que tem um monte de gente cheio de ama, um monte de gente cheio de má digestão, por exemplo. Você vai num hospital lá da Gujarat Ayurveda University e o que você vê à torto e à direito é isso. A galera com uma indigestão tremenda, a galera cheia de problemas de ama. Por exemplo, Amavata é muito comum. A gente vai chegar lá daqui a uns 13 anos, a gente chega no capítulo de Amavata. E aí vocês vão estudar Amavata de maneira mais profunda. E aí você vai ver, né, a quantidade de doenças que são geradas por ama, né, por a pessoa estar com esse shleshma aí agravado que eles mencionaram nesse shlokinha. Tá claro? Acho que a gente leu muitos shlokas, ainda dá tempo. Vou fazer mais umzinho só. Pra gente. Falamos de quando o sono diurno é indicado, vamos falar sobre quando o sono diurno é contraindicado. Tá? E o shloka número 60, ele diz o seguinte: Bahumedar kapaswapyu snehanityascha nahati vishartah kantarogicha na iva jatunishaswapi. Eu estou lendo já com o sandizinho desfeito aqui, né? Mas é porque é muito bonitinho, né? Como ele te explicou, né? Tem um monte de exceções para você poder dormir durante o dia. Mas também tem exceções para você não dormir durante o dia. Quais são essas exceções? Bahumeda. Que tem um monte de gente que leu esse último shloka até o 59 e falou: uhul, bora para a siesta. Né? Já é meio de 41, ele me autorizou, eu vou dormir. Aí ele fala: calma, que tem o shloka número 60. Não esqueça do shloka número 60. Né? Não esqueça de ler o livro inteiro. Né? Leia a bula, não tem isso no remédio? Leia a bula, né? Você tem que ler o Samhita inteiro, porque você vai pegar isso aqui, vai sair correndo para dormir na sua rede o dia inteiro, e aí você vai tropeçar e vai cair no próximo shloka que ele está falando. Então, tudo isso que eu falei, beleza, mas aí algum discípulo levanta a mão e fala: Guruji, desculpa, então podemos ir todos dormir agora? Aí o Guru fala: não. Bahu meda, se você tem muito, bahu, meda, muito tecido adiposo, se você tem muito excesso de tecido no corpo, principalmente tecido adiposo, kapha, se você tem muito kapha, se você tem o kapha já mais agravadinho, swapyuhu sneha nityascha, se você está sempre comendo sneha, está sempre comendo comida muito gordurosa, está sempre comendo muito comida gordurosa, nahati, Nahani, né? Nahani. Você não deveria, né, fazer esse negócio. Você não deveria. Vishartaha. Se você canta Visha Artaha, se você sofre de Visha, se você está envenenada por alguma coisa. E a gente já viu ao longo desse capítulo que tem várias coisas que podem te envenenar. Inclusive os seus alimentos aí, né, podem te envenenar, né? Kantarogi, se você tem doenças na garganta. Mateus, não conheço ninguém que tem doença na garganta. Você não conhece ninguém que tem tireoidite de Hashimoto. Você não conhece ninguém que tem a tireoide meio zoada, né? Então, Kanta, Urogi, Galaganda, Gandamala, né? Que são doenças que a gente vai ler também daqui a algumas décadas. E você vai ver, né? Kantarogi, tudo que é doença que envolve aqui essa parte da garganta. Cha, na, iva. Jatu Nisha Swapi. Então você não deveria, né, se você sofre dessas doenças, você não deveria nem dormir de noite. Olha que loucura. Ele leva para o outro extremo. Você está com o capa muito agravado, cheio de tecido sobrando aí, principalmente tecido gorduroso. Você tem problema na garganta, você está envenenada, você não deveria dormir durante o dia e naiva jatu nisha swapi. Você não devia nem dormir nisha sua.
Você não devia nem dormir durante a noite. Nisha significa noite, né? Nisha. Nisha Swapi. Você nem durante a noite você deveria estar dormindo. Então, olha que loucura. Ele está recomendando vigília noturna como tratamento, como terapia aqui para esses casos. Aí é óbvio que você vai levantar a mão e vai falar, mas Guruji, né? Pro Vagbata lá, Guruji, calma aí. Mas você tá, né? Você fala que a pessoa pode dormir durante o dia, aí agora você fala que tem uma galera que não devia nem dormir durante a noite. Tá ficando confuso e a gente vai esclarecer isso melhor na nossa leitura da semana que vem. Então eu vou pausar aqui no shloka número 61, e aí na semana que vem, se tudo der certo, 61, 62, 63, 64, 65. Aí eu já não sei se a gente vai... Se eu conseguir ir até o 67, seria genial. Porque aí a gente fecha Nidra. Não sei se a gente dá conta de ler 7 shlokas numa pegada só, mas vamos ver. Acho que dá. Vamos ver se dá. Beleza? Vou parar de dividir a tela aqui com vocês. Então, para a semana que vem, fica aí dever de casa para vocês fazerem 7 shlokas, né, de leitura. Eu vou parar de dividir a minha tela aqui com vocês, porque eu tenho certeza que tem um monte de mão levantada. Tá vendo? É evidência, praticamente. E aí a gente começa. Pode perguntar, Eli. Oi, Matheus. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Matheus. Se você achar que não é o momento, né, eu vou entender, tá? Pode deixar. Eu não fiz o F4P, não foi por falta de vontade ainda, porque eu realmente não tive tempo ainda, porque eu estou com pós e um monte de coisa, né, para finalizar. Mas eu fiz rapidamente outro dia o 4P1, até comentei contigo, né? Eu gostei muito da parte de Nidra, muito mesmo, assim, sabe? Aquela parte, eu não sei se você falou lá dos 7 tipos de sono, mas enfim, tem uma quantidade e tem um que é fisiológico e os outros são todos patológicos, né? Daí, assim, uma dúvida que eu tenho assim, tem muitas pessoas que dizem que fazendo exercício de noite dormem melhor, minha filha, inclusive. Aí, assim, eu quero sempre ter argumentos, né, para justificar e para esclarecer. Na sua opinião, assim, entre a pessoa não conseguir dormir, né, tá com sono muito ruim, não quer tomar remédio e tal, mas conseguir dormir após fazer um exercício à noite, né, às vezes volta assim, exaurida da academia de noite, mas diz que consegue dormir, mas daí é um sono patológico, né? O que é melhor ou o que é menos pior, sabe, nessas situações, entre não dormir e dormir com um sono patológico? Por que você partiu da premissa que dormir depois de fazer atividade física é um sono patológico? Porque, pelo que eu entendi, o fisiológico é aquele natural que, né, vai tendo um agravozinho de cafa ali no final do dia, né, vai ficando noite. Esse seria o natural, o fisiológico, né, que a pessoa naturalmente vai cair no sono. Sim. Então, eu estou considerando esse, pelo que eu entendi, né, como sendo o fisiológico. Mas Então, por que a atividade física é negativa nesse contexto que você está falando? porque, assim, eu já sou contra, assim, quer dizer, eu ouço muitas pessoas falando, não somente no meu caso, que fazer atividade física à noite, para algumas pessoas, gera muita adrenalina, né? Sabe, eu sou uma, assim, eu faço à noite yoga, no máximo um pilates, fazer jogar tênis, outra coisa, correr à noite, eu vou ficar ligadona, vou demorar ainda mais para dormir. Vamos fazer o Mas seguinte, antes de eu te responder. Da galera que está aqui no Zoom, pelo menos, levanta a mão assim, a mãozinha física mesmo, se você se sente mal, se você dorme pior se você fizer atividade física de noite. Se você dorme pior se fizer atividade física de noite, levanta a mão. Pronto. Pode baixar. Agora, levanta a mão se você faz atividade física de noite, você dorme bem e ou melhor. Pronto, obrigado. O que eu estou querendo provar para você, Eli, é o seguinte: tem muitos tipos de pessoas no mundo. Dependendo da tua constituição, do teu costume, do teu estilo de vida, de onde você mora, a atividade física noturna ela não é patológica. Ela pode ser terapêutica, na verdade. E aí o sono ele vai seguir aquela regra. Né? É que a gente está fugindo do Ashtanga Hridayam, porque o Ashtanga não entrou nos 7 tipos. Essa tua pergunta ela é ótima para uma mentoria Nilaya. Porque aí a gente aprofunda na questão do sono, que aqui ele ainda não entrou nesse nível de detalhamento. Ele está no Sutrasthana, ele nem vai falar de patologia, ele só está dando umas pinceladas, sono bom, sono ruim, dormir de dia, dormir de noite, não dormir de dia, não dormir de noite.
Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não sou regra, porque eu gosto de treinar de manhã e de noite. Eu gosto dos dois. Eu me sinto, cada horário para mim tem uma qualidade de movimento diferente, né? Mas eu durmo super bem. Eu volto à atividade física, tomo um banho, e aí começa aquele negócio que você falou, do capa vai aumentando, o tamas vai me engolfando, e aí eu vou dormindo que nem pego meu edredom e minha chupeta e vou dormir que nem uma criança, entendeu? Mas não, eu acho que a sua premissa está equivocada. A ideia de que a sua filha faz atividade física de noite e isso é um sono patológico, eu acho que está equivocado. Tem gente que faz atividade física de noite e dorme melhor. Não que eu ache que seja patológico, na verdade, essa dúvida veio depois de ter assistido lá o 4P1, a parte de Nidra, daí eu fiquei pensando, porque eu fico sempre tentando fazê-la fazer de manhã, porque ela reclama muito da qualidade do sono. Sim. Daí eu fico, como a atividade noturna me prejudica, assim, eu achei que pudesse estar prejudicando ela, mas daí ela Pode diz, ser mas que não mãe, eu fico esteja. melhor. Pode ser que esteja ajudando ela, na verdade, a dormir um pouco melhor. Então, o que vale a pena aí é, primeiro, dar uma olhada no caso dela, como ela, não como você, porque esse espelhamento, às vezes ele ajuda, mas às vezes ele prejudica. E os sonos patológicos, eles são patológicos, entendeu? Você está com o vata agravado durante a noite, você não consegue dormir porque você tem sintomas de vata agravado. É que os sintomas de vata agravado estão lá para o capítulo 10, 11, 12, 13. A gente vai demorar um tempinho, uns anos para chegar lá, né? Mas quando a gente chegar vai ficar mais claro. No 4P1 e no Fundamentos, eu já falo para vocês, né? A gente no 4P1 eu leio, né, o capítulo 10, 11, 12, 13, 14, eu acho até um pouquinho. Então você já tem uma ideia de quais são os sintomas de vata agravado, quais são os sintomas de pita agravado, quais são os sintomas de kapha agravado. Se esses sintomas estão presentes, é porque a pessoa tem um sono patológico de vata agravado, por exemplo, entendeu? Eu achei que fazer exercício à noite, assim, esses mais pesados, assim, não fossem indicados para qualquer pessoa, mas não é o caso, então. Não, não é o caso. Se a pessoa tem um desequilíbrio XPTO, dependendo da estação do ano, se você olhar lá o Urutacharya, por exemplo, ele fala, tem estação do ano que o exercício é contraindicado, tem estação do ano, por exemplo, que fazer durante o dia é pior, porque é mais seco e mais quente. Aí durante a noite é melhor. Durante a noite você devia estar lá, abanando sua casa com flores de lótus, passando sândalo no corpo e transando com o seu parceiro, parceira. Então, o sexo é atividade física. Quando você me diz assim, atividade física de noite é ruim para o sono, e sexo? Tem que ser só de manhã? Não. Eu não vou fazer levantar a mão quem transa de noite, porque não precisa, né? Mas acho que vocês já entenderam qual é o meu argumento aqui. Tá bom. Obrigada, Tá Matheus. bom. Imagina. Beleza, Godinho? Pode falar. Você tá muda, tá? Beleza. Você precisa só clicar no microfonezinho. Oi. A minha questão era mesmo essa, era relativamente às estações do ano. Como é que oscila o Nidra, como é que se existe algum horário mínimo de sono, máximo de sono, o que é o sono da morte, para mim também é um pouco confuso, porque nós em yoga aplicamos esse termo com outras situações. E sem ser no yoga, por exemplo, a nível médico, também há esse termo que é aplicado também de outra forma. Legal, Kalaratri, que é o termo que ele usou ali, é uma expressão mitológica mesmo, do tipo, é o fim dos tempos, é o apocalipse. Então, é totalmente diferente quando você fala de Nidra Yoga, por exemplo, não tem a ver, né? A gente não fala, inclusive, não tem Nidra Yoga dentro dos Samhitas Ayurvédicos, porque é isso, né? Não é yoga, né? Então, ele não fala quantas horas, porque não tem o conceito de horas. Então, os Samhitas também não dizem se deveria dormir tantos muhurtas, né? Ele não faz isso em nenhum lugar. O que ele fala é que você deveria acordar no Brahma Muhurta. O que é importante vocês saberem, de novo, estamos fugindo um pouco do Ashtanga Hridayam, é que você deveria acordar no Brahma Muhurta e você deveria dormir quando você tem sono. O que hoje no mundo que a gente vive é muito difícil, porque há 1.500 anos atrás não tinha luz elétrica, né, gente? Vela existe há 5.000 anos. Luz elétrica existe há uns 100 e poucos.
Então, a gente está lendo textos de 3.000 anos atrás. As pessoas nem vela usavam. Imagina fazer, você acha que todo mundo tinha vela em casa? Então, o que acontece quando o sol se põe? Fica escuro. E aí tem o que para você fazer? Nada. Não tem nada para fazer. Então, se você experimentar algum dia ir para a Chapada Diamantina, fazer trilha, ou na Chapada dos Veadeiros fazer uma trilha, quando o sol se põe, o que você faz de noite? Nada. Aí você espera um pouquinho, aí você fica entediada que nem a morte, e aí você resolve dormir um pouquinho, porque ninguém passa das 9 horas da noite. Não dá. Não tem nada para fazer. É um tédio com... Não tem nada, nada, nada mesmo, entendeu? Você já fez tudo que tinha para fazer 2 vezes e já cansou. Então, assim, as pessoas vão dormir normalmente lá pelas 9h30 e acordam 4h30, 5 horas. Lá, né, atrás. O negócio é que vocês, hoje em dia, é tudo pelo relógio, pelo Google Calendar. Então, a recomendação é dormir entre 7 e 8 horas, para a maioria das pessoas. Eu recomendo separar 8 horas. Se você acordar com 7h30 e você estiver felizona, vai fundo. Mas separar 8 horas eu acho que é bom para a maioria das pessoas. O pessoal que fala, mas eu... Sempre tem alguém que levanta a mão. Mas eu durmo 4h30 e eu, né, fiz 3 faculdades e tenho doutorado e não sei o que lá. Mas eu falo, tudo bem, mas imagina se você dormisse mais um pouquinho. De repente, você faria mais memória, mais tecido, viveria melhor e tal. Então, eles não dizem quantas horas, mas eu meio que digo, entre 7 e 8. Eu acho que, ou eu cravo no 8, eu às vezes durmo 7, por exemplo. Eu às vezes durmo 8h30. Eu agora tô aqui em Brasília treinando pra caraca, tô todo doído, da cabeça cheio de bolha, e aí eu tô querendo dormir tipo 9. Se eu puder dormir 9, eu acordo mais feliz. Mas não é sempre que dá. Vai, Tati. Obrigada. Imagina. Não entendi essa indicação de dormir durante o dia para paciente com indigestão e com refluxo. O sono durante o dia justamente não atrapalha a digestão? Se você tiver acabado de comer. Então, a recomendação é, se você está com indigestão, adirna, você... o adirna, ele não é... Eu entendo a sua confusão, quer dizer, há confusão possível pela terminologia, porque você pode ter adirna depois de comer, por exemplo. E ele está sendo inespecífico aqui, quando ele fala adirna, Tati. Então, o adirna aqui é um processo de indigestão mais crônico. E nessa indigestão mais crônica, a gente pode estar fazendo um lamapachana, por exemplo, com o paciente. E o que acontece, em alguns casos, que o sono diurno ele é recomendado porque ele aumenta a tua digestão. Eu não sei se a gente já passou por esse sloka, mas senão a gente vai chegar nele. O sono diurno, quando você está de barriga vazia, ele aumenta a tua capacidade digestiva, você acorda com fome. Se você está com a barriga cheia, ele pode prejudicar a tua capacidade digestiva. Então, eu acho que é complicado. Deixa eu ver aqui no Samhitão, se ele fez algum comentário para expandir o que é a tua pergunta. Tararam, Ratrauruksham, Grishmecharya. Ele tem um comentário que não é tão longo, é engraçado, porque são tipo uns 3 slokas, mas o comentário ele é pequeno, ele é curto. Ivaswapna Sartara. Deixa eu ver se eu acho só a parte do Kshata, Abhi, Tatra, Shwasa, Hidma, Vega, Vismarana, Vismaranartham. Então, aí ele pula. Então, o que ele fala aqui, ó, primeiro do Shwasa Hidma, né, da coisa do soluço. É que não é bem refluxo, tá? Hidma é bem mais soluço. Hidma é quando você bagunçou um pouco a respiração normal, né? Então você tem uma volta de alguma coisa que é impactante. Eu falo refluxo, mas tecnicamente isso não é refluxo, é soluço mesmo. Mas é sempre que alguma coisa volta, que não deveria voltar, tá? Você está quebrando... Mas não alimento, né? Só o ar. Não, sem o alimento, exato. Sem o alimento... Não é regurgitação. Não é regurgitação. Não é regurgitação. É quando você tem uma volta de alguma coisa que não deveria voltar. Eu acho que o soluço é melhor, tá? E aí, tanto o Shwasa quanto o Hidma, eles vêm de um lugar de vata agravado. Então, o que ele está querendo, eu acho que aqui, exemplificar para você se o vata está agravado e você tem doenças de vata agravado, o sono diurno, como ele tende a diminuir esse ressecamento, ele faz esse engorduramento do corpo, ele é bom no caso do vata agravado. Então, quando ele fala do adirna, ele está falando especificamente de vata adirna. É quando o adirna é derivado de um vata agravado. Porque você pode ter adirna, indigestão,
de Pitta gravado, de Kapha gravado, Ama Adirna, por exemplo. No caso de um Ama Adirna, isso aqui já não é tão indicado. No caso de um Kapha Adirna, por exemplo, Kapha Adirna, ou de um Pitta Adirna, isso aqui já não é tão indicado. No caso de um Vata gravado, que gerou Adirna, aí, né, um Samanavayu que não está muito legal, isso aqui já é indicado, porque ele vai apaziguar a secura do Vata Dosha. Faz mais sentido, Tati, explicando assim? Faz. Ele vai ser mais específico mais para frente? Eu acho que quando a gente entrar lá nos capítulos, por exemplo, o Grahani Chikitsitam, lá no Charaka Chikitsa 15, ele fala mais. Tá bom. Você riu porque você percebeu que vai ser daqui a 45 anos que a gente vai chegar lá? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui nos comentários para ver se eu consigo saciar a sua curiosidade um pouco melhor. Se ele fala um pouquinho mais. Ó. Adirna, Diva Swapno, Chitanacha, Dhatu, não, ele não fala nada. Dhatu Vaishamya, Pariharata, Diva Swapna, Krita. Não, ele não comenta muito mais. Achitorhi, se você está acostumado com o negócio, ele não afeta todo o seu corpo. Ajirnina, Diva Swapnona Yukta. Vamos lá. Nanu, Ajirnina, Diva Swapnona Yukta. Diva Swapnasya Kapha Vriddhi Karatvat. Então alguém perguntou para ele a mesma coisa que tu perguntou. Porque ele fala Nanu Ajirnina Diva Swapno Na Yukta. Então, normalmente, o Diva Swapna não é indicado em caso de Ajirna. O primeiro comentário está dizendo isso. Ele fala Diva Swapnasya, a indicação aqui é Kapha Vriddhi Karatvat. Então, é quando você está precisando fazer um Kapha Vriddhi. É quando você está precisando aumentar o Kapha do paciente. Que aí esse Diva Swapna fica indicado. Via de regra, no Ajirna, tá aqui o primeiro comentarista dizendo, o Diva Swapna também não é lá muito indicado, não. Então, eles estão aqui concordando com a tua... Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Kapha Vriddha, Chagni, Mandya. Olha só. O Kapha Vriddha, né, quando o Kapha está agravado, ele faz Agni Mandya. Ele deixa o Agni potencialmente mais lento, né? Agni Mandya, Agni Mandyadi, Jirna Nasyapaka. Jirna Nasyapaka. Ityayuktya Diva Swapna. Então, é isso. É basicamente isso. É quando o Agni da pessoa tá Mandya por causa... E isso está gerando o Ajirna, por exemplo, aí você tem que usar o teu Yukti, né? Você não vai fazer Diva Swapna com a pessoa, porque você vai prejudicar o Agni ainda mais, tá? Atrotiate, Diva Swapne, Najirnana, Dhatu Samya Bhavati. Aí ele já meio que mudou de assunto e foi para o Dhatu Samya. Deixa eu ver se o segundo comentarista ele fala mais alguma coisa sobre a coisa do Agni e do Ajirna. Aí eles entraram no Dhatu Samya. Beleza, segundo comentário. Esse é um pouquinho mais longo. Que bom que eu parei a leitura antes, tá vendo? Eu tô ficando vacinado já. Diva Swapna Snigdha Raksha Taradaram. Anyasmin Syati Diva Swapno. Desculpa, gente, aquele é muito grande, eu tô tentando pular só para a parte. Tô fazendo uma busca na sopa de letrinhas, que é esse comentário, para ver cadê o Tatra Grishme. Kala, já vimos isso. Grishmaruto, Kaleshu, Paradaram. Isso aqui a gente já viu também. Karoti Dhatu Samya. Já pulou para o Dhatu Samya. Hiyasmat, Kapha Pitta Karat. Já falamos disso também. Dhatu. Ele pulou para o Dhatu. Stri, vamos ver se ele vai. Bhara, Karma, Kshata, Abhihata, Diva Swapno Achita, quando você está acostumado. Aí não tá. O segundo cara, eu acho que ele não levou em consideração muito a nossa dúvida. Aí já acabou, já é o próximo. Calma aí. Vakshatihi Vatagnopi Nanu Kapha Pitta, cara. Eu acho que
tem um pouquinho, mas ele está só repetindo o cara anterior. Tatra diva swapna snigda tvadyuchatha raukshya chahanti. Então você vai diminuir, né, o rukshata, então que é o que a gente já sabe. Matra purana datrial patvakrita. Datrial patvakrita, então porque as noites são muito curtinhas, né? Hina Yoga Chai, então você acaba dormindo menos. Olha que bonitinho, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas o segundo comentarista fala, né? Porque as noites são mais curtas, você acaba dormindo menos. E isso é muito verdade para quem mora longe do Equador, né? Como o horário fica muito curtinho, né, de sono, você anoitece mais tarde e amanhece mais cedo, você acaba tendo menos tempo de sono de escuro absoluto, né, que é muito importante. Nanu vata gno api diva swapna kappa pita cara. Não, isso aqui eu já falei. Dahita vaksharala. Ele não fala mais nada. Então é basicamente isso. Eu acho que o que fica claro aqui, Tati, é a ideia de que o sono diurno, nesse caso, ele é terapêutico. Então você tem que estar com o dedo no pulso do paciente e entender que essa pessoa, ela está com o vata muito agravado. Toma cuidado, porque se ele tiver com kapha adirna, com ama adirna, com adirna com mandagni, por exemplo, com agni lento, aí você pode prejudicar ainda a saúde da pessoa e agravar o adirna. Mas se o paciente está com vata adirna, por exemplo, aí de repente o sono diurno ele nutre esse vata, apazigua o vata e aí acaba solucionando a origem do problema. Faz sentido, Tati? Eu não sei se eu confundi mais, se eu falei muito rápido, se enrolei a língua. Fez? Tá todo mundo aí ou vocês dormiram, pessoas? Faz assim com o dedinho para eu saber se vocês... tá, obrigado. Então tá. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Na semana que vem, então, a gente vai, se tudo der certo, terminar a nossa leitura de sono, né? Esse pilar importante aí da saúde. Beijo para todo mundo. Transliterem aí os 7 próximos slokas para a galera que está transliterando e a gente se vê de novo na quarta-feira da semana que vem. Eu vou estar aqui em Brasília ainda. Beijo para vocês e até a próxima. Pragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasirtana sheshan autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagamashalinan